Olá, Petrópolis, Rede Petrópolis Televisão. Olá, amigo internauta que nos acompanha por todos os cantos deste planeta azul, inclusive pelo Facebook, por intermédio do aplicativo RPT Play. Você poderá assistir em tempo real o nosso programa. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nossa programação é transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, às quintas-feiras, a partir de 18 horas. A reprise deste programa você poderá assistir no próximo domingo pela Rede Petrópolis de televisão, a partir das 8h30 da manhã. Poderá também assistir pelo Facebook, através do aplicativo da RPT Play. Em tempo real pelo Facebook agora, é só baixar o nosso aplicativo da RPT Play no seu celular, em Play Store, e nos assistirá em qualquer canto do planeta. Nosso programa também está no YouTube. Para acessá-lo, basta que você digite no campo pesquisar o nome Dossiê História. Ao abrir a página, clique na logomarca e você terá acesso às nossas reprises em ordem cronológica. São 5 anos de programação no ar, com vários temas para pesquisas, para deleite do nosso telespectador e do internauta. Hoje, dia 27 de setembro de 2018. Aliás, hoje é o dia de São Cosme e Damião. Hoje as crianças todas receberam balas e biscoitos e uma série de coisas. É um dia muito feliz hoje, o dia 27 de setembro em nossa vida. Programa especial hoje, mais um programa. Estamos realizando hoje o segundo debate entre os candidatos a deputado federal domiciliados em Petrópolis e que estão focados na cidade de Petrópolis. Na semana que vem teremos o terceiro e último debate. Também já tem 2 confirmados para a semana que vem e deverão ter mais 3 convidados ainda a confirmar. Hoje, na nosso debate, nós temos os candidatos Flávio Cavalcante Júnior, do PPS, Daniel Eliesco, do PCdoB, Alex Dias, do Podemos, e Carlos Madureira, do Democracia Cristã. Quero lembrar também, mais uma vez, que na próxima quinta-feira, dia 4 de outubro, é o último dia da propaganda na televisão, e o último dia que os candidatos vão poder falar. De sorte que estaremos realizando aqueles candidatos de Petrópolis que ainda não tiveram a oportunidade de se externar, de se manifestar na mídia, poderão entrar em contato com a nossa produção para que possamos também dar uma oportunidade a que eles participem do debate este em alto nível que nós tentamos realizar e que na semana passada tivemos várias pessoas nos parabenizando e reconhecendo o trabalho, que isso é muito feliz para nós. Nós ficamos, de alguma maneira, gratificados por essa realidade nova que nós temos na televisão em Petrópolis, que é dar oportunidade aos candidatos. Então, para a semana que vem, já confirmado, nós temos Jamil Sabrá Neto, do PDT, e o deputado Hugo Leal, também já está confirmado, do PSD. Ainda falta fazer contato com Glória Cristina do Nascimento, do PRB, Nilson Duarte, do PSD, e Cristina Pereira, que já foi convidada e declinou do convite, alegando outros compromissos. Bom, iniciando o nosso debate, quero agradecer a presença de todos os candidatos, e fico muito honrado com a presença de vocês, a produção do programa agradece. E o primeiro questionamento é sobre o tema do aumento considerável da criminalidade nos grandes centros urbanos. 3 minutos para cada candidato se manifestar, mas antes, porém, eu vou passar a palavra para que cada um faça a sua apresentação pessoal. 1 minuto para cada um, pode começar pelo Flávio Cavalcante Júnior. Ok, obrigado, muito obrigado pelo convite. Isso é um espaço importantíssimo para nós, candidatos, podemos falar e debater o que a gente pensa e colocar nossas ideias. Então, é com muito prazer e muita honra que eu estou aqui e eu quero agradecer a você. Eu sou publicitário de formação, fui executivo de empresa de comunicação a minha vida inteira, trabalhei 18 anos, entre outros
entre outros lugares, no SBT, com o Silvio Santos, dirigindo a estação dele em Brasília. E eu passei 30 anos da minha vida em Brasília trabalhando para empresas de comunicação. Trabalhei na Manchete, trabalhei na Artiplan, agência de publicidade do Medina, o que faz o Rock in Rio e tal, que é um amigo de longa data também. E há 2 anos atrás me aposentei e comecei a ficar no Facebook postando a minha revolta com o que acontece nesse país, em todas as áreas, na área da economia, na área da política e tal, e reclamando muito, E um grupo de amigos chegou e disse, por que você não vai lá e se apresenta para tentar fazer as reformas, já que você está tão incomodado, para de reclamar e vai lá fazer. E eu decidi fazer isso. Encontrei o PPS, um partido que eu gosto muito, um partido que tem figuras ilustres, como Cristóvão Buarque, em Brasília, como a Denise Frossá, no Rio de Janeiro, nossa saudosa ministra, que não quer mais fazer política, infelizmente, mas é a nossa líder. E aí comecei a trabalhar e estou aqui na luta, tentando convencer a sociedade brasileira que está na hora de mudar. Ok, obrigado, candidato. Agora passaremos ao candidato Daniel Iliesco, do PCdoB. Muito boa noite a todos que nos assistem aqui pelo Canal 10. Eu quero agradecer muito, Gilberto, o convite. Quero dizer que eu considero o Dossiê História um dos melhores programas, sem dúvida, aqui da TV aberta em Petrópolis. Então é um prazer estar aqui, né, e podendo ter esse espaço, que é um serviço também que o programa tem prestado à nossa cidade, né, fazer um debate de alto nível das propostas. Eu sou Daniel, sou professor, militante da educação. Eu comecei a fazer política muito jovem, com 15 anos, quando me filiei ao JS, que é uma juventude conhecida aqui na nossa cidade. E foi através do movimento estudantil, tive a oportunidade de presidir a União Nacional dos Estudantes, o único petropolitano até hoje a ter essa honra, essa tarefa de presidir a UNE entre 2011 e 2013. E pude perceber, Gilberto, como é importante que a gente participe da política, a política que é tão negada pelas pessoas, mas o nome da nossa campanha é O Brasil Somos Nós. Por conta disso, a gente entende que nós é que somos solução do nosso problema, do problema do país, que quando as pessoas se unirem, se organizarem, a gente consegue mudar a política, já que é um momento tão importante para a defesa dos direitos, da democracia, da educação pública do nosso país. Obrigado. Okay, muito obrigado, candidato Daniel Iliesco, PCdoB. Agora passaremos ao Alex Dias, do Podemos. Muito obrigado, Gilberto, a oportunidade de estar aqui. Olá, amigos e amigas. É um prazer poder trazer as propostas que temos, renovações. Eu sou Alex Dias, petropolitano, 45 anos. Hoje moro na Rua Tereza. E é um prazer também estar aqui debatendo, podendo trazer ideia com os pares, são petropolitanos, trazendo inovações, projetos, e espero poder contribuir muito com a nossa cidade, com a nossa política, tanto no Estado quanto também no nosso país. Muito obrigado a todos, espero poder contribuir com todos. Muito bem, obrigado, candidato Alex Dias, do Podemos. Agora passaria a palavra ao Carlos Madureira para a sua apresentação da Democracia Cristã. Muito boa noite a todos. Eu quero agradecer aqui o Prisco, quero agradecer a Rede Petrópolis de televisão e dizer a todos que eu tenho 55 anos, alguns me conhecem, outros não me conhecem. Eu sou apresentador de televisão, formado em Direito. Há 10 anos eu venho fazendo um trabalho de utilidade pública, televisiva, na nossa cidade de Petrópolis, ao qual eu venho pegando na pele, retratando todas as problemáticas que a população vem passando e vem sofrendo. Eu, nas últimas eleições, há 4 anos atrás, eu obtive 11 mil votos, e foram 11 mil votos suados, 11 mil votos conquistados, 11 mil votos de famílias acreditando na prerrogativa de não somente mudarmos, mas termos a condição de melhorar a nossa cidade. Muito bem, obrigado, candidato Carlos Madureira, da Democracia Cristã, pelas suas palavras iniciais. Bom, iniciando o nosso debate, eu vou colocar o primeiro questionamento aqui do tema que selecionamos para que os candidatos possam se manifestar e opinar e analisar pelo seu próprio prisma, porque a pretensão é a Câmara Federal. E o deputado federal, ele defende os interesses da República, né? O Senado, o Estado e o povo
é representado pelos deputados federais. E os maiores temas sempre estão na Câmara Federal. Então, a produção selecionou aqui o tema do aumento da violência no país de uma maneira geral, o aumento considerável da criminalidade nos grandes centros urbanos e agora também nas pequenas cidades, onde hordas de bandidos bem armados explodem caixas eletrônicos de bancos mediante cercos que são cinematográficos. Certo é que a violência vem aumentando em todo o mundo, até mesmo em países da Europa, como Luxemburgo, 38%, Hungria, 26%, Dinamarca, 23%, segundo o levantamento no período feito pela União Europeia, no período de 2007 a 2012. E havia lá, nesses países da Europa que pertencem à União Europeia, 643 mil presos, excluindo a Escócia, que melhorou muito também nessa parte, conseguiu diminuir bastante a violência. No Brasil, a sociedade é profundamente desigual. Segundo o IPEA, em 2016, o Brasil alcançou a marca histórica de 62.517 homicídios, equivalente a uma taxa de 30,3 mortes por 100 mil habitantes, correspondente a 30 vezes a taxa de mortes na Europa, ou seja, 1,01 mortes por 100 mil habitantes. Nós estamos com 30,3 e a Europa está com 1,01. A diferença é abissal. Diante do caos instalado no Brasil por essas hordas criminosas, Estado paralelo na periferia, alto consumo de drogas pela população, fronteiras abertas ao tráfico de entorpecentes, armas, contrabando em geral, tanto terrestres como aéreas e marítimas. Essas são as vulnerabilidades de todas as nossas fronteiras, em função do comércio globalizado. A pergunta, então, seria: o que deve mudar na segurança pública dos Estados-membros, uma vez que já se pensa muito em modificar essa polícia estadual, que alguns defendem e outros combatem? Como seria o entendimento de cada candidato? Vou começar, então, pelo candidato Flávio Cavalcante Júnior. Ok, obrigado. É um tema complexo, dessa, e não é disso. 3 minutos você não consegue falar sobre isso. Mas, de qualquer maneira, nós temos 3 graves problemas na segurança, o tráfico, a milícia e uma parte, a chamada banda podre da polícia, que existe e que é cruel também. Então, e nós temos muito fuzil, muito tiro para lá, tiro para cá, e pouca informação e pouca inteligência. Não se aprofunda as pesquisas de o que está realmente rolando por aí. Por exemplo, essa massa de dinheiro que existe no tráfico, gerado pelo tráfico e pela própria milícia, esse dinheiro vai parar em banco certamente em algum momento. E ninguém fica com, salvo o saudoso Gedel, ninguém fica com 46 milhões na casa. Bota no banco. E a Receita Federal poderia fazer um trabalho de investigação maior e mais efetivo para descobrir esse pessoal que tem esse movimento gigantesco de dinheiro. De onde é que vem esse dinheiro? Vem dali, vem da milícia. Então, eu acho que, mais do que se fortalecer, tem que limpar a banda podre da polícia. Não consegue se fazer uma investigação nesse país sem que o investigado não saiba antes que vai ser investigado, porque alguém dá a notícia para ele, informa. Isso é patente, é nítido. Prende-se pouco nesse país, apesar de a gente dizer que prende muito. Para você ter uma ideia, dos 60 mil crimes de morte que ocorreram no Brasil há um ano atrás, 2% só foram a julgamento dos criminosos. 2% dos criminosos. Então, existe uma máquina apodrecida que precisa ser reformada totalmente. Mais investigação e menos fuzil. Fuzil só mata, dos dois lados. A investigação ajuda a resolver e entrar e focar no ponto que precisa ser focado. Eu acho que precisa fazer uma grande transformação na política de execuções das prisões no Brasil. O sujeito é preso, esses 2% dos criminosos que são levados a julgamento, 2% de assassinos,
Eles são condenados, via de regra, 8, 10 anos, com 2 anos já vai para prisão domiciliar, ou seja, vai para casa. Então, eu acho que precisa fazer uma transformação muito grande e menos foco na arma, na confronto, na guerra, e mais foco na inteligência, na pesquisa e na investigação. Enfim, eu acho que é por aí. Eu acho que não falta tanto... o problema da violência não é falta de dinheiro, é falta de inteligência, é falta de investimento. Ver o que foi feito no mundo, em cidades muito atingidas pela violência, como Medellín, como Nova York. Eles resolveram esse problema. Não é um problema... o problema que nós estamos vivendo hoje, várias cidades do mundo já viveram e superaram. E a gente tem que pegar a experiência deles e trazer para cá. E para poder mexer nesse universo. Ok, muito obrigado ao candidato Flávio Cavalcante Júnior, do PPS. Passaremos agora, então, a Daniel Eliesco, PCdoB, para as suas considerações. 3 minutos. Nós pensamos, Gilberto, companheiros, pessoal que está nos assistindo, que o Brasil precisa de propostas concretas, né, para que a gente consiga sair do simplismo em assuntos que são tão difíceis, mas que muitas vezes predomina o senso comum. O Brasil precisa, nós pensamos, pessoal, de articulação de 3 políticas: a política de educação, de oportunidades de formação nas comunidades, das políticas de geração de emprego e renda, que é o que pode, de fato, disputar o destino e as vidas dos jovens para um caminho bom, para um caminho de emprego e de trabalho, e não para o caminho do tráfico, e o combate ao narcotráfico, o combate efetivo ao narcotráfico. Eu concordo em parte com algumas questões que o nosso amigo Flávio apresentou, mas não é que se prenda pouco no Brasil. Se prende muito, mas, como ele mesmo disse, se julga pouco. A política de segurança pública, tem muita coisa errada no Brasil hoje, mas a política de segurança pública talvez seja um dos exemplos mais infelizes de gestão que praticam hoje o governo estadual, que é o governo principalmente responsável, né, pelas políticas de segurança pública, mas também o governo federal, né, no caso, o governo Temer. As políticas de segurança pública hoje promovem um genocídio da juventude negra. É uma política de enxugar gelo, né? E também promovem um genocídio dos próprios policiais, dos profissionais da segurança pública, que muitas vezes não gozam de salários dignos e de condições de trabalho que os protejam na sua atividade profissional. Pense comigo, você que está nos assistindo, pensemos aqui juntos. Quem ganha dinheiro com o narcotráfico, que é um dos maiores mercados do mundo, o 3º ou 4º maior mercado do mundo em movimentação de dinheiro, mora na favela, usa chinelo e bermuda, trocando tiro com policial? Não. Então, conforme também o Flávio falou, é preciso inteligência, mas é preciso uma nova política nacional de segurança pública que pare de arriscar a vida dos policiais e de massacrar a juventude das comunidades com a política de enxugar gelo, que é uma hipocrisia, porque não combate de fato o narcotráfico. O narcotráfico tem que ser combatido nas suas fontes de financiamento, na proteção às fronteiras e na caça e na prisão dos bandidos que não moram nas comunidades, mas são os bandidos de colarinho branco que ganham muito e estão, infelizmente, muitas vezes associados, até candidato a presidente da República, há 4 anos atrás, suspeitos de narcotráfico, a gente teve. Então, é muito sério esse problema e, de fato, a política de segurança pública e de redução de homicídios, uma política séria de redução de homicídios, deve passar pela defesa da vida de quem mora na comunidade, pela defesa e da valorização das condições de trabalho e do salário dos policiais, que são jovens, muitas vezes também moradores de comunidade, e principalmente do combate ao narcotráfico, né, com inteligência e combate ao financiamento. É isso que, associado à geração de emprego e renda, a políticas de educação, oportunidades de estudo, de ensino técnico em cada comunidade, vai ter uma sociedade menos violenta, uma cultura de paz, e vai salvar os jovens e as famílias desse destino terrível que a violência reserva numa sociedade tão desigual como a brasileira. Muito obrigado. Daniel Eliesco, do PCdoB, acabou de fazer suas considerações. Agora passaremos ao candidato Alex Dias, do Podemos. Sim. Então, inicialmente nós temos que ter uma polícia bem equipada e treinada para lidar com a sociedade. Hoje mesmo eu estive andando pelas comunidades, como temos encontrado principalmente muito o Daniel, nós temos percebido a quantidade de jovens. Então, quanto mais jovens estão envolvidos com o tráfico, com o uso de drogas, então nós temos uma proposta de retirar essas crianças com educação. Você tem que levar educação, lazer, cultura para dentro das comunidades, saneamento básico e retirar, como é proposta do nosso candidato governador Romário, as UPPs. Não tem que ter a política do combate, Gilberto. Você tem que ter a política da educação, do saneamento básico. Eu tenho acompanhado, as pessoas estão solicitando na comunidade saneamento básico.
Então levaram polícia lá para dentro, expondo o policial e a sociedade ao combate, como disse o nosso amigo Flávio, trocando tiros. Isso não é a solução da segurança pública. A solução da segurança pública, ela também passa pela economia, falta de emprego, há um desespero muito grande dentro das comunidades, falta de tudo. Eu tenho visto, eu estive fazendo uma visita numa creche, que o Estado é omisso na creche. Ela sobrevive com doações. O Estado está há 2 anos e meio sem repassar R$1 que deveria já estar repassado para essa creche. O dinheiro existe, só que ele está na corrupção, envolvido na corrupção. Então você tem que pensar bem também quem se elege, quem vai ser os candidatos eleitos nessa eleição. E a sociedade, tenho acompanhado também, a grande omissão da sociedade em participar da eleição. Ela quer votar nulo. O nulo só vai beneficiar os corruptos, que hoje estão trazendo essa violência toda dentro das comunidades. E ela reflete também em toda a região. Também fora, nós sofremos, não só que morando dentro da comunidade, também sofremos o reflexo disso aqui na rua. São roubos a caixas eletrônicos, são roubos a carros, roubo de celular tirando vidas. Isso tudo parte de onde? Lá de dentro da comunidade, com falta de tudo, e reflete na gente. Então, nós políticos temos a obrigação de fazer um investimento real, público, e trazer propostas realmente que vão trazer benefícios. Eu tenho na minha equipe um amigo israelense que traz conhecimentos do país de Israel, que se chama Cidade Segura. É um projeto, como o Flávio colocou, então em 3 minutos nós vamos conseguir colocar ele aqui, que ele abrange segurança, educação e economia. São os 3 pilares que nós vamos trazer para a nossa proposta de governo e que vamos conseguir combater o que vem acontecendo com a segurança no nosso Estado. Tem 30 segundos ainda. Tem 30 segundos, excelente. Então, eu peço a você, eleitor, que analise os candidatos, que faça uma reflexão sobre todos eles que já apresentaram para você de proposta. Então, nós temos que mudar. A mudança parte por você, passa pela renovação. Se não for o Alex Dias, nós temos aqui candidatos para renovar, para propor coisas novas para o nosso país. Nós não aguentamos mais os que estão lá. Dê oportunidade a nós, veja o que vai acontecer, que os outros já sabemos que não tem nada a nos oferecer. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, candidato Alex Dias do Podemos. Agora, vamos ouvir a proposta e o ponto de vista de Carlos Madureira, candidato do Democracia Cristã. Muito bem pontuado aqui pelos pares, inclusive pelo Flávio, né, e o Alex e o nosso amigo aqui, o Daniel. Mas, Flávio, eu quero só reiterar aqui, eu fiz algumas e pequenas anotações em relação à realidade carcerária brasileira. Tá? Para os senhores terem uma ideia, os nossos telespectadores, os dados mostram que a taxa de ocupação, dos presídios brasileiros é de 175%. Considerado... Tem pouco presídio, não é porque tem pouco lá criminoso. Justo. Tem pouco presídio. Justo. Vou deixar esse debate para o final, tá? Vai considerado o total de 1.400... Só para reiterar a sua tese, que foi muito bem colocada. É só esse detalhezinho. Tá? De 1.456 estabelecimentos penais no país. Na região norte, por exemplo, né, os presídios recebem quase 3 vezes mais do que podem suportar. E aí, a gente vai mais, ô Prisco, a realidade carcerária do Brasil, em números que foi publicado pelo professor procurador da República, Rômulo de Andrade Moreira, no dia 2 agora de julho de 2018, que fala em reforma geral carcerária brasileira. Gente, a gente tem que deixar uma coisa bem clara aqui. Nós, cidadão brasileiro, como o Alex acabou de conotar aqui agora com muita ênfase e muita importância, a gente tem que dar mais prioridade àquilo que é de direito de todos nós. E o que é de direito de todos nós? O direito a ir, o direito a vir, o direito a ter o grau de respeitabilidade. Nós temos que dar um basta em toda essa situação que vem se perpetuando, entrando ano e saindo ano. Quando se chega à eleição, existe e vem eles, que são os mesmos, com as mesmas promessas, com os mesmos babambá, com as mesmas questões. Eu vejo, Prisco, dentro do da sua pergunta aqui que foi feita a todos nós,
Por exemplo, a nossa polícia, o nosso estado do Rio de Janeiro está sucateado. Não se tem dinheiro para pagar os servidores. O que tem que ser feito? A gente tem que reformular todas essas leis, todas essas situações que são mais do que arcaicas. Por exemplo, a polícia não tem hoje, senhores, como combater o tráfico. Como foi dito aqui pelo Prisco, o tráfico hoje predomina. Você acorda todo dia, você liga nas redes sociais, é tiroteio, é morte, enfim, ninguém aguenta mais. Então eu vejo o seguinte, eu como candidato a deputado federal pelo DC, 2711, eu quero estar trabalhando por vocês, para toda a população, em renovar todo esse sistema que realmente ninguém aguenta mais. Obrigado, candidato. Bom, agora vamos ao segundo tema. 3 minutos para cada um. A recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro. Em que sentido o Congresso Nacional pode ajudar? Nós temos um cenário hoje de incerteza. Potencial econômico, eu acho que, eu sei, esse é o segundo tema, tá certo. Potencial econômico e logística. Só temos aqui um dado positivo, que é o potencial econômico. Agora, não temos a logística e temos um cenário de incerteza. Enquanto a economia brasileira conseguiu reagir e avançar 1% no ano passado, 2017, a economia fluminense recuou 0,6%, segundo estimativa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN. Fatores que afetam o elevado índice de desemprego, que reflete na demanda por moradia. Então, desemprego, ninguém compra imóvel, ninguém aluga imóvel e não gira dinheiro. Serviços em geral, que está prejudicado no Estado do Rio de Janeiro, que eram uma grande fonte, inclusive, de arrecadação de impostos, que eram os serviços, de uma maneira geral, a prestação de serviços, e a crise fiscal, que é um grande fantasma na nossa vida, que reduz o poder de compra por conta do atraso no pagamento de servidores e aí provoca também uma menor demanda por obra de infraestrutura. O setor de serviços marcou o 3º ano consecutivo com uma retração de 0,6%. A construção civil já são 4 perdas anuais seguidas no Rio de Janeiro. O recuo foi de 7,3% em 2017, acima da retração de 5% da média nacional. Quer dizer, nós estamos com uma média superior à média dos demais estados. A perspectiva, porém, de, em 2018, segundo os técnicos, voltar a crescer. A retomada da arrecadação de tributos também pode ter efeitos positivos. Eles estão esperando que haja um aumento na arrecadação de tributos sobre os investimentos em infraestrutura. Mas como é que nós vamos conseguir trilhar esse caminho? Então, aí fica essa pergunta. Eu gostaria de começar pelo candidato Flávio Cavalcante Júnior, do PPS. Ok, é um assunto da maior complexidade. Primeiro, o que um deputado federal pode fazer em Brasília para ajudar aqui o Rio de Janeiro? Pouco. Se o Estado do Rio de Janeiro, se o governador que foi eleito, seja quem for, também não der um jeito na administração do Estado, e não, lá vai ficar, porque todo mundo quer dinheiro, todo deputado vai lá, para dar dinheiro para o seu Estado. Vai ter uma briga de foice no escuro. O Rio Grande do Sul está com as mesmas dificuldades que o Rio de Janeiro, e os deputados do Rio Grande do Sul vão querer levar a grana para lá. A grana do governo federal é pouca, o governo federal, ano que vem, está se projetando um rombo fiscal de 280 bilhões de reais. Então, quer dizer, sem o mimimi de vou chegar lá e vou arrumar dinheiro para cá, eu tenho que dizer o seguinte: o Estado tem que se repaginar, ele tem que mudar, ele tem que fazer alguns cortes nas suas despesas. Mais de 89% do gasto do Estado do Rio de Janeiro é com funcionário, o emprego e com a Previdência do Estado, que está mais quebrada do que a Previdência Nacional. Alguma coisa tem que ser feita por ali. Então, cabe o problema mais importante que eu acho é um problema de gestão. Os estados não estão sendo geridos como manda o figurino. Quer dizer, onde é que eu vou arrumar dinheiro para pagar o que conta? Quais são as prioridades? O que eu vou evitar de fazer? O que eu vou economizar para poder investir ali, por exemplo, na área da educação, sem a qual, se a educação não melhorar,
doutor, nada vai melhorar nesse país. E aí temos que voltar com os CIEPs, a ideia original, brilhante do Darcy Ribeiro e do Brizola, e tentar voltar com a escola em horário integral, porque aí a gente bota a criança na sala de aula e não deixa ela na rua. Ficar na rua vagabundeando, coitada aí, e submetida à violência e ao tráfico e tal. Então, eu acho que tem que ser construído, primeiro pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo governador que vier, que o povo escolher no dia 7, ou no segundo turno, no final de outubro, esse tem que repensar o Estado do Rio de Janeiro. E aí, sim, os deputados lá vão brigar por mais investimentos aqui. Nós temos um Estado, nós somos um Estado privilegiadíssimo, com dois aspectos. Um é do petróleo, que temos aqui a produção, a maior produção brasileira de petróleo disparado, e os royalties ficam aqui, e eles precisam ser melhor administrados do que pagar passivo. O royalty, é preciso que o royalty sirva como investimento, fonte de investimento, e não para pagar déficit. Temos que reconstruir isso aí, reformatar isso aí. E Brasília, os deputados têm as suas possibilidades de arrumar recursos para investimentos localizados, focados em regiões do seu estado, para que possa... mas ele tem que fazer esse trabalho em parceria com os prefeitos dos municípios. Os prefeitos é que sabem a dor que está vivendo. E eu acho que nós temos que reconstruir essa maneira, essa mecânica de se trabalhar. Perfeito. Obrigado, candidato Flávio Cavalcante Júnior, do PPS. Agora passaremos ao candidato Daniel Iliesco, PCdoB, 3 minutos. Pessoal, a gente compreende que são muitos os partidos, são muitos os candidatos a deputado, a presidente da República, mas, basicamente, existem duas grandes soluções sendo defendidas nessas eleições para enfrentar a crise e para a gente poder retomar o crescimento no estado do Rio de Janeiro e no país. Um deputado federal, na minha opinião, pode ajudar muito e pode atrapalhar muito também, que é o que tem acontecido. O governo Temer tem proposto mudanças na economia brasileira que são terríveis para o nosso país e tem contado, infelizmente, Gilberto, com o voto dos deputados mais votados pelo povo petropolitano. Alguns deputados, os 4 deputados mais votados por Petrópolis, por você que está nos assistindo, que são Hugo Leal, a Cristiane Brasil, o Bolsonaro e o Pisciani, votaram num projeto terrível para a economia do país, Gilberto, que é a Emenda Constitucional 95, foi conhecida como PEC 241 na Câmara, a PEC 55 no Senado, e é a proibição, durante 20 anos, de aumentar o investimento público em educação pública, em saúde pública, e esses deputados usaram o seu voto para isso, para ir contra você e contra o Brasil, no sentido de a gente conseguir recuperar o Estado do Rio. Não existe solução, eu entendo, para o Estado do Rio de Janeiro que não passe por uma solução nacional. O Estado tem uma importância muito grande para o nosso país. Algumas indústrias fundamentais para o Brasil, como a indústria do petróleo, como foi dito, são fundamentais para o Rio de Janeiro e, mais uma vez, o governo Temer, com o voto da maioria desses deputados, aprovou o fim do regime de partilha, que é uma maneira de entregar o nosso petróleo, nossa riqueza nacional para os estrangeiros, ao contrário de uma política que tinha sido votada antes, no período do governo Lula, que era uma política que destinava o petróleo para a educação pública, para os investimentos locais, em estados e municípios. Era a maneira que esse recurso tinha de chegar no orçamento de uma cidade como Petrópolis e incidir na educação. A gente viu uma situação agora, eu participei ativamente, porque sou professor, da greve dos trabalhadores de educação pública em Petrópolis. Essa greve, entre outras questões, deve ser essa política, que é uma política praticada pelo PMDB, no governo federal com Temer, no governo estadual com Pezão, no governo municipal com Bernardo Rossi. É uma política de cortes. Então, essas duas políticas, elas opõem a chamada austeridade fiscal, que é um nome bonito para uma coisa muito feia, que é cortar do serviço público e achatar o salário do trabalhador, e uma política de desenvolvimento, de investimento público. Isso desde John Maynard Keynes, que é um britânico teórico capitalista, até Deng Xiaoping, que é um chinês teórico socialista, defendem isso, que em situação de crise você não pode poupar e cortar. Em situação de crise, você precisa estimular a economia. Eu quero reivindicar, Gilberto, no pouco tempo que deve me restar, o governo do PCdoB do Maranhão, que você em casa poderia pesquisar se tiver interesse na internet. Nós derrotamos a família Sarney, depois de 49 anos seguidos de governo. E lá no Maranhão existe o governo mais bem avaliado hoje no país, e o trabalhador da educação básica começa a sua carreira, um professor de 5ª, 6ª série, começa a sua carreira ganhando R$ 5.750. Quando perguntam, Gilberto, para o Flávio, como é que você faz isso em plena crise? Ele me fala,
Ele responde: olha, você já me respondeu na tua pergunta. Eu invisto em educação porque existe uma crise. Dessa forma, eu preparo o meu Estado para gerar emprego e movimentar a nossa economia. É isso que a gente acredita. Candidato Daniel Iliesco, do PCdoB. Passaremos agora a Alex Dias, do Podemos. 3 minutos. Pegando o gancho aqui nos amigos, inclusive do Daniel falando sobre os deputados que foram eleitos em Petrópolis, que tiveram a eleição elevada, é um esclarecimento para você, eleitor. Você atente a esses nomes, tá? Que aqui nós não estamos só debatendo as ideias e propostas. Também vamos esclarecer e informar você que muitas das vezes você vota sem conhecimento, que o cara tem muita propaganda, o cara gasta muito dinheiro e nós não temos esse recurso. E também nem desejo ter. Eu desejo ter com você, estar presente, debatendo ideias na rua no dia a dia, que eu não tenho encontrado eles têm medo. Eles têm medo do povo, nós não temos. Inclusive, eu tenho encontrado os companheiros sempre na rua, nós não temos medo do povo. E na tese que você colocou sobre a questão de economia, o primeiro combate que cabe ao deputado federal são criar leis mais severas contra a corrupção. Dinheiro existe, tá? Haja vista aí o Cabral, quanto que roubou do nosso dinheiro, que nós também somos do povo, tá aí. Então nós temos que criar leis, formas de ter mais severas nas leis aplicadas e mais celeridade no que for colocado. E também na criação de quê? Na criação de emprego, de empresas, e não deixar os empregos também existentes serem perdidos. Hoje nós temos uma crise, por exemplo, no nosso polo de moda, em Petrópolis, seja ele no BIM, como eu hoje estive visitando, na Rua Tereza, onde eu moro, e na Feira Itaipava. Eu percebo a diminuição grande dos empregos. E nós temos que ter mecanismos, ô Gilberto, para trazer para manter esses empregos e trazer novos empregos. Nós temos que ter projetos de lei que combatam a entrada da China, que é tão grande, está tirando o emprego do brasileiro. E nós não estamos percebendo isso. Nós temos que voltar a produzir moda em Petrópolis, por exemplo. Trazer propostas, trazer formas de resgatar a fabricação, que isso cria emprego. Nós temos uma outra proposta também, junto com o governador Romário, que é a reabertura, por exemplo, do Hospital Casa da Providência. Ah, você vai falar de saúde? Sim, vamos falar de saúde por quê? Ela gera emprego. Nós temos um hospital que, no mínimo, são 250 pessoas desempregadas. Como pontuou o Daniel, sobre a questão da educação. Uma coisa está atrelada à outra. A educação está atrelada ao desenvolvimento econômico, a saúde está também. E nós temos uma indústria muito grande, que, como colocou o Flávio, no nosso estado de Janeiro, que é o turismo. Nós temos a terceira maior empregadora do mundo. E nós, no Brasil, recebemos 5 milhões de turistas, um país da dimensão nossa, com 210 milhões de turistas, de habitantes, enquanto nós recebemos 5 milhões nesse país dessa imensidão. E a Ucrânia, que é um país pequeno, recebe 10 milhões. Buenos Aires, desculpa, recebe 12. Sim, 12. Buenos Aires. Você Buenos veja Aires, 12 milhões. Então, nós temos que trabalhar em cima disso também, que isso traz emprego, renda, economia, educação e desenvolvimento econômico. Então, nós temos formas de trazer e melhorar muito tudo o que acontece nessa economia. É que pena que são somente 3 minutos, nós não podemos debater tanto e temos muito mais soluções a pontuar. Esses 3 minutos são para esquentar as turbinas. Resumo, vocês podem guardar para o final. Mas as turbinas já estão suficientemente quentes. Então, quanto menos tempo gastarmos agora, mais tempo vai ter para vocês terem a temática livre. Tá? Muito bem, então agora vamos ao Carlos Matureira, da Democracia Cristã, para as suas considerações. Na realidade, quando se cita e se conota aqui Maranhão, eu estive lá, realmente a predominância é total lá com o Sarney. Nós aqui no Rio, né, a família Pisciani, a família Cabral, enfim, nós estamos atolados numa situação complicadíssima, ou seja, o estado do Rio de Janeiro está totalmente dilacerado. Hoje, como foi citado aqui, o grau de empregabilidade, ele se tornou zero. Ah, mas espera aí, é geral, é o Brasil todo. Não, mas nós vivemos aqui. O estado que nós estamos é aqui. Nós não temos segurança, nós não temos empregabilidade, nós não temos saúde, nós não temos saneamento, nós não temos absolutamente nada. Por quê? Na realidade, são sempre os mesmos, porque os mesmos têm fundo partidários, os mesmos têm as prerrogativas de poder estar sempre à frente daqueles como nós que estamos fazendo presente aqui hoje,
que não se tem oportunidade. Eu vejo o seguinte, gente, tem que parar com essa coisinha, sabe, de chegar aqui e muito tititi, tá, e na realidade o que a gente percebe que depois das eleições é beijinho, beijinho, tchau, tchau. É 4 anos na penúria, é 4 anos a população sangrando e enterrando muito mal os seus entes queridos. Prova disso, Madureira, mais de 3.000 matérias feitas na pele. Eu não faço, como eu não vou fazer, a minha representatividade junto aos senhores, sentado a bunda naquela cadeira em Brasília. E sim participando com os senhores nas comunidades, como eu venho fazendo no período de 10 anos. Né? Percebendo, sentindo na pele os anseios que a população passa. A discrepância é inadmissível. É inadmissível. Hoje, na atual conjuntura, você se padecer nem numa fila, num corredor de um hospital, porque você sequer tem um atendimento digno. E aí você vê, né, o Sérgio Cabral, que agora está chegando a 180 anos de prisão, 187 anos de prisão, pedindo tornozeleira para ter a prerrogativa como a vossa mulher teve, que é uma quadrilha empossada no nosso Estado. Então a gente tem que dar um basta nessa situação. E para nós darmos um basta nessa situação, nós temos que acreditar, nós temos que ser participativo, nós temos que votar. E não adianta, gente, depois que termina o pleito eleitoral, continuarem ligando, Madureira, está faltando isso, Madureira não tem remédio, Madureira, porque haveremos de mudar sim, se nós realmente fizermos o dever de casa como tem que ser feito, escolhendo o seu candidato, escolhendo o candidato que realmente quer representar, que tem coragem, porque tem que ter coragem. É inadmissível toda essa discrepância que a gente vem vivenciando e sentindo na pele. Por exemplo, subir e descer a serra. Hoje, praticamente, Petrópolis é uma cidade dormitória. Você só tem, quando tem um final de semana, porque muito mal, você está estourado, cansado, porque é uma serra dilacerada e é toda essa situação. Meu tempo terminou aqui, que 3 minutos obrigado, não dá mesmo. Candidato. Bom, então agora passamos a outro tema, que é a infraestrutura do país. Por onde começar? Transportes, energia elétrica, saneamento e telecomunicações. Isso é o que a gente pode chamar de desafios da infraestrutura do país, que estão parados há muitos anos. As grandes obras pararam a partir da década de 80. Os governos militares é que fizeram a infraestrutura do país, porque não havia nada antes e nada foi feito depois, 32 anos depois. Problemas históricos de infraestrutura, malha rodoviária integrada, exige eficiência e planejamento. Em 2014, de cada R$100 gastos pela União, 7,88 foram destinados a investimentos, dos quais apenas R$ 1,47 foram aplicados em obras de infraestrutura, equivalente a 0,52% do PIB. Caminho para reduzir a recuperação do déficit da infraestrutura de transportes nacional é a ampliação do programa de concessões e parcerias público-privadas, segundo a perspectiva dos técnicos que estão debruçados neste problema. Será que esse seria o único caminho para resolver? O Brasil investe pouco em infraestrutura, 2,3%. A China, 13,4%. Vietnã, 10,3%. A Índia, 6%. O Chile, 5,1%. E o Peru, 4,2%. Aumento da participação do setor privado seria a saída para limitações do orçamento da União destinado para a melhora da infraestrutura. Isso é o que eles estão propondo. Então, eu passo a palavra ao candidato Flávio Cavalcante Júnior, do PPS, para as suas considerações. Hein? A sugestão... Não, a ideia era que a gente escolhesse, eventualmente começasse a alternar. Mas eu posso responder essa pergunta. A gente tem que incluir nesse item infraestrutura. Começar com tudo bem, é um tema que eu me sinto confortável para falar. Sim. A gente tem que incluir nessa infraestrutura a educação. Sem educação de qualidade, não há infraestrutura que resolva o problema do país. E isso está longe de ser uma demagogia, isso é um fato real e concreto. Nós estamos formando pessoas, alunos
absolutamente preparado, que não conseguem fazer simples exercício de matemática com 10, 11, 12 anos, que não conseguem ler um texto e interpretar com a devida eficiência um texto de português simples, nada muito complicado, muito complexo. Ou seja, o Brasil precisa investir na sua infraestrutura de educação prioritariamente para tentar criar uma geração que virá aí à frente, lá à frente, mais qualificada para enfrentar esses desafios todos. Quanto ao problema específico da infraestrutura mesmo, eu te diria o seguinte: nós temos que abandonar essa coisa, não se preocupar tanto com as rodovias, nós temos que botar trem nesse país. Todo o país civilizado do mundo tem trem. Trem é um transporte de baixíssima manutenção, feito o investimento, não tem para manutenção, praticamente, é baixíssimo, e é muito mais barato o custo do transporte, e aliviar essa carga dessas estradas, quilômetros e quilômetros de estradas, que estão todas entregues a barato, como a nossa queridíssima Rio Petrópolis e a sua Colser, que a estrada está um desastre. Nós temos que voltar a investir, claro, com dinheiro, fazer as reformas das estradas, mas nós temos que mudar um pouco o foco. O mundo todo está saindo, está abandonando pouco a pouco o automóvel. O automóvel está virando um monstrengo que paralisa as cidades com megas engarrafamento. Nós temos que nos livrar disso pouco a pouco. É claro que isso é uma coisa que demora a amadurecer, mas eu tenho dito, a gente tem que começar de alguma maneira. As pessoas, mas isso demora 15 anos, ok, mas tem que começar. Se não começar, vai demorar 15 anos sempre. Né? Nunca vai se executar. Então, eu acho que nessa ponto de infraestrutura, que eu repito que a educação é prioridade, mudar o modal, a maneira de se transportar nesse país tem que ser radicalmente mudada. Nós temos rios em todos os estados brasileiros, podemos fazer navegação por rio, enfim, tem outras soluções mais rápidas e que mudariam a qualidade de vida nas cidades. Porque um trabalhador hoje que sai lá do subúrbio do Rio de Janeiro, da periferia do Rio de Janeiro, para ir ao centro da cidade, ele demora 1h30, 2 horas para chegar e depois 1h30, 2 horas para voltar. Nós estamos tirando desse cara 4 horas de vida por dia, esmagado dentro de um ônibus. Isso é insano. E não adianta comprar ônibus novo, porque ele vai ser esmagado num ônibus novo. Então, nós temos que pensar na reforma da maneira de se tratar a infraestrutura do Brasil. E outra coisa é a questão do saneamento básico. É inacreditável que um projeto de saneamento que começou com Brizola, quando foi governador pela primeira vez da Baía do Guanabara, até hoje não ter sido concluído. São 30 anos. E não está aí o nosso Rio São Francisco lá, levar a água para o sertão. Está aí desde o primeiro governo Lula, não sai, não ata, não desata, e para. Então, precisamos dar uma agilidade maior às coisas para implantar essa infraestrutura. Ok, muito obrigado. O candidato Flávio Cavalcante Júnior, do PPS. Passa a palavra agora ao Daniel Iliesco, PCdoB. O Flávio falou dessa coisa do investimento em educação, e eu concordo plenamente com isso. Eu, quando fui presidente da UNE, tive a oportunidade, a honra da gente participar de um momento muito especial na história do país, que foi a destinação daquela reserva de pré-sal. O pré-sal, gente, para quem lembra, a cobertura da imprensa sobre o tema, é a maior reserva de petróleo descoberta no mundo nos últimos 30 anos. E em 2012, 26 de junho de 2012, me recordo a data com muita felicidade, foi o dia em que a gente conseguiu, ocupando o Congresso Nacional, aprovar a destinação de 50% de todo o dinheiro do pré-sal, do Fundo Social do Pré-sal, para o investimento em educação pública, para construir desde creches até bibliotecas de ciência e tecnologia, até inovação, o salário dos professores, o salário dos trabalhadores de apoio. E, infelizmente, o Brasil, nesse momento, está sendo boicotado pelo governo Temer, porque essa é mais uma das medidas aprovadas nos últimos anos, à custa de muita mobilização, de muita luta em defesa do investimento em educação pública, e que, infelizmente, está sendo cortado e não está sendo destinado para aquilo que foi aprovado. Nós entendemos, mais uma vez, que é preciso aumentar a taxa de investimento privado, o compromisso que os empresários devem ter com o nosso país, quando, infelizmente, nos últimos anos, a gente vê até uma greve de investimento que aconteceu, a diminuição da taxa de investimento privado no Brasil, a não participação do plano de logística que o governo federal havia proposto,
há alguns anos atrás, e também a taxa de investimento público. Como, eu repito, pessoal, como esses 4 deputados federais mais votados na última eleição em Petrópolis, Hugo Leal, Cristiane Brasil, Bolsonaro e Pisciani, votaram contra o investimento público pela proibição de 20 anos. Eles têm mandato para 4 anos. E eles tiveram a coragem de fazer isso conosco, com você, com o nosso povo, de proibir o investimento público em educação, saúde, saneamento, porque a gestão de recursos hídricos, como disse aqui o Flávio, só pode ser feita se você ampliar o investimento que o Estado tem na gestão das águas e no saneamento dos nossos bairros e comunidades, né? E a gente, infelizmente, tem uma lei que proíbe que se invista, né, no saneamento, na infraestrutura logística. E, enfim, por fim, a gente concorda que os meios de transporte, que infelizmente são dominados aqui em Petrópolis, a gente tem uma máfia das empresas de ônibus, são 5 empresas, uma categoria... No Rio também. No Rio também, a maior parte das cidades. Você tem aqui os rodoviários, que é uma categoria combativa da nossa cidade, ano passado fez uma grande greve também, e você vê que 8% da passagem aumentou esse ano, né? E os nossos salários não aumentaram 8%. Então, você precisa investir em diversificação de meios de transporte, o transporte sob trilhos, os trens, sejam eles com função elétrica ou qualquer outro tipo de energia, mas, sem dúvida, são um investimento mais barato e viável para a gente conseguir superar esse gargalo que é o investimento em logística, tanto o transporte de pessoas quanto o transporte de mercadorias, que no Brasil pode ser mais competitivo. Eu, na minha sala de aula, com os meus alunos, debato isso, como o Brasil é extremamente dependente dos meios de transporte rodoviários, das rodovias. A greve dos caminhoneiros provou isso, né? E o preço dos combustíveis elevadíssimo no Brasil também prova isso. Então, é preciso a gente aumentar a taxa de investimento, o investimento público em educação pública e o investimento público e privado no conjunto da economia do país, para gerar emprego, distribuir renda e dar capacidade de compra às famílias brasileiras. Ok, candidato, muito obrigado. Acabamos de ouvir Daniel Iliesco, do PCdoB. Agora, o candidato Alex Dias, do Podemos. 3 minutos. Então, pegar um gancho ali novamente do Flávio, não só os ônibus, os trens também estão superlotados. Eu ando de trem, inclusive já tive até o prazer e a sorte de poder salvar uma pessoa presa no trem lá de fora, e na qual eu salvei a vida dela com mais 3 pessoas, homens. Nós estávamos no vagão feminino, inclusive, tá, Daniel? Que é um debate que eu quero ter também futuro sobre essa questão do vagão feminino. Porque se não tivesse homem no vagão feminino, ela teria vindo a óbito, que ela ficou presa no trem. Eu participo disso. Mas o que acontece? A questão hoje das estradas, a estrada de ferro foi abandonada pelos militares. As estradas hoje, que temos aqui a subida da serra, a despesa, o custo que que é o dinheiro público que está ali, que nos custa aquilo ali, o desperdício, e vai nos custar novamente, prova que o dinheiro existe, ele só é mal empregado. Tá? A corrupção leva o dinheiro embora. Então, nós poderíamos já ter a finalização dessa obra, que era para ter sido entregue em 2006, por exemplo. Eu estou falando isso em Petrópolis, porque nós estamos em Petrópolis, mas nós temos estrada de ferro no Brasil e que liga nada a coisa nenhuma. Tá? Desperdício de dinheiro público. Nós tivemos um outro problema de estrada de ferro, que o trem era mais estreito do que o trilho. Tá? Esse é desperdício público, dinheiro por dinheiro nosso. Então, cabe nós, também, deputados federais, fiscalizar, criar formas efetivas e eficazes de não desperdiçar esse dinheiro. Porque se existe o dinheiro para tal serviço, então ele tem que ser bem aplicado para ser feito uma vez só. Ele não tem que ser feito sempre, várias e várias vezes. Um exemplo, por exemplo, você vê o asfalto colocado de péssima qualidade. Voltando lá em Israel, no meu amigo, o asfalto lá dura 10 anos. Por que no Brasil dura 3 meses? A primeira chuva que dá, o asfalto já está saindo. É dinheiro nosso que tem que fazer ali, recapeamento. Mas hoje, o atual político, esses deputados que estão aí, que foram até citados, que foram campeões de voto em Petrópolis, não fiscalizam essas obras. Não faz o seu dever de casa, que a primeira coisa dele, meu, seu, nosso aqui, é fiscalizar o dinheiro público investido nesses serviços, que são de péssima qualidade. Mas por quê? É verdade, não aparece. Então, o que acontece conosco? Nós temos diversos projetos, sabemos o que se passa, o que acontece. Nós temos que buscar soluções para tal. É como foi colocado pelos amigos, nós temos excelentes ideias, excelentes projetos, sabemos tudo que tem que ser feito, só que temos que ter a oportunidade de fazer. Enquanto continuar dando oportunidade para esses que foram campeões de voto, que, na minha opinião, são corruptos e levam dinheiro público para o ralo,
nós vamos continuar nessa penúria que está nosso município, nosso estado e nosso país. Tá? O cidadão que está nos assistindo, ele deve repensar muito bem seu ponto de vista sobre a política, porque são esses políticos que prejudicam ele e a nós. Eu também sou prejudicado por ele. Minhas filhas são, minha esposa são, meus amigos são. Vocês são prejudicados, tá? Meus colegas, meus pais, meus vizinhos. Então, todos nós sofremos. Então, nós temos que rever, porque é um debate muito amplo, tá? Que o tempo é curto, que nós temos que dar um resumo e que nós temos aqui também as soluções. Basta nos dar a oportunidade. Muito obrigado. Ok, obrigado ao candidato Alex Dias, do Podemos. Agora passaremos ao candidato Carlos Madureira, da Democracia Cristã. Guia de Pacopaíba. Quem não conhece, né? Não é o Zeca Pagodinho, mas o Guia de Pacopaíba é aqui em Mauá. E Mauá, já que os nossos pares estão falando, né, que iria evoluir e com certeza ganharmos tempo, né, se tivéssemos mais trem. Para quem não sabe, lá nos primórdios, para chegar aqui na nossa cidade de Petrópolis, você vinha pela Serra Velha, subindo ali, sentindo aqueles ares, enfim. Hoje, os nossos irmãos que moram na Posse, que são esquecidos, os nossos irmãos de Pedro do Rio, que são esquecidos, os nossos irmãos fora da adjacência do centro da cidade padecem horas dentro desses buzuns, porque na realidade, senhores, é um monopólio que existe. São 4, 5 empresas que conseguem comprar, arregimentar para si próprio e não deixar com que a gente evolui. A população está de saco cheio. A essa hora, às 17, ou melhor, 19h10, 19h05, esses buzuns estão lotados. E detalhe, senhores, são buzuns que sequer os proletariados que levam e traz os nossos trabalhadores petropolitanos são reconhecidos. Passagem, diga-se de passagem, uma das passagens mais caras que possa existir. O que tem a ver isso, um deputado, um candidato? Paulo. Em São Paulo, um deputado federal, muito, em representar, porque o Madureira, ao longo dos 10 anos, eu venho acompanhando junto aos senhores essa discrepância, essa sacanagem, essa humilhação. Eu deveria ter o direito de pagar quase R$5 um preço de uma passagem caríssima para andar dentro dos buzum, que não vale, que sequer os IPVA são pagos, ter a dignidade de ir e voltar com presteza. Infelizmente, isso não acontece na nossa cidade. Isso sem contar buracos, enfim, é um desleixo por completo. É 365 dias as pessoas reclamando a mesmíssima coisa. A falta de urbanização. Nós não temos em Petrópolis o quesito de desafogar o nosso centro histórico, Príncipe. Você vê, se você está hoje no Bingen, necessariamente você é obrigado a fazer toda aquela trajetória, passar no centro da cidade para ir para Quitandinha, e com projetos, que é o PEC, com muito trabalho, cobrando, se Deus quiser, o futuro governador nosso do Rio de Janeiro, né, viabilização para que o povo petropolitano possa ter mais dignidade e respeitabilidade. Muito bem, então encerramos esse terceiro tema da infraestrutura. Ninguém falou sobre energia elétrica, saneamento e telecomunicações, que são outros problemas também. De sorte que agora nós vamos ter aí... Desculpa, eu me referi do absurdo de a gente não ter resolvido o problema do saneamento da Baixada, da Baía de Guanabara. Eu me referi especificamente um projeto que começou com Brizola, no primeiro governo dele, e até hoje não terminou. Mas eu então quero só um adendo, então, já que você deu só uma... Estamos agora no tema livre. São pequenininhos, só um adendo, então, em relação a isso, é a concessão da água do Imperador. Pelo amor de Deus, a nossa cidade de Petrópolis é uma fedentina por completo. Um exemplo, você chega no alto da serra, ao passar ali, aquilo ali não fede, explode de fedentina. Mozela. Moro próximo ali. Mozela. Eu estava morando agora há pouco tempo ali na Coronel Veiga, eu tive que me mudar. Você sabe por quê, Prisco?
Porque você pega aquela Batalharte, você pega toda a Batalharte, é in natura, Batalharte não, como é que é o nome ali? Me dá ali, pode falar. Tosete é merder in natura. Quer dizer, é uma empresa que cobra caríssimo pelo serviço ineficaz. Então, eu, como deputado, vou estar cobrando a revisão dessa concessão, que é um absurdo. Isso é uma coisa, se me permitem, a gente nesse ping-pong, Alex. Sim. Mas a revisão das concessões de empresas em Petrópolis. Isso é um papel que os deputados federais têm que cumprir. Isso. O Madureira falou muito corretamente das Águas do Imperador, cuja ineficiência destrói, derruba um mito, uma lenda de que você privatizar uma empresa é essencial para a população, que isso deve gerar resultado positivo. A gente acabou de fazer uma luta grande, fomos vitoriosos na Alerj, na Assembleia dos Deputados Estaduais, ao impedir esse acordo imoral que o Temer fez com o Pezão, de venda da SEDAI. Hoje, 17 municípios fluminenses dependem do acesso à água da SEDAI, que é uma companhia que, além de ser eficaz, ela é lucrativa. E muito. Ela, no mercado, ela gera lucro para o poder público poder fazer a gestão das águas, e se quer privatizar por esse acordo de recuperação fiscal, que na verdade foi o governo do Estado do Rio se ajoelhar e abrir mão da defesa do nosso povo em relação à proposta do Temer de salvar a nossa economia. E além das Águas do Imperador, que infelizmente foi privatizada e deve ter sua concessão auditada e debatida pelo poder público, pela sociedade também, a Concer. É inacreditável como aquele buraco da Concer, eu conheço muitos moradores ali da região do contorno, funciona uma escola ali, que é a Escola Leonardo Boff, que é uma escola da luta pela terra, uma escola com uma pedagogia singular, e que infelizmente as empresas têm todo o poder. Que diga-se de passagem. Não tem. Que diga-se de passagem, se hoje, como não resolveram nada, as famílias foram recolocadas nas suas casas rachadas. Quer dizer, nada foi solucionado, nada foi resolvido. Aquilo ali é mais do que valia. E em relação ao próprio território petropolitano, aquele desastre, que não é um desastre ambiental, um desastre provocado pela ganância e pela má gestão, não vai ter solução. E, por fim, a última das concessões, que é fundamental ser revista, é a da própria empresa de ônibus. Porque hoje, por exemplo, é uma estratégia das empresas de ônibus comprar os micrões, para numa estratégia de botar o motorista para também ser cobrador, a chamada dupla função, o desemprego que ameaça famílias de trabalhadores rodoviários, que são os cobradores hoje. Então, essas empresas, elas oferecem risco à população, em nome de uma ganância de obter maiores lucros, e colocam em risco, inclusive, o emprego da nossa população que trabalha associado a essas empresas, a Concer, as Águas do Imperador ou as concessões de empresas rodoviárias. Sobre a questão do saneamento básico, pegando gancho na fala dos amigos sobre a Água do Imperador, eles cobram um tratamento de esgoto que não existe. Tem andado nas comunidades, não existe tratamento de esgoto e nem recolhimento. Acabou de falar sobre isso. O valor está lá na conta, mas nós não pagamos. É a questão como também da CIP, a cobrança de iluminação pública, um outro absurdo que nós pagamos, que é em cima do seu consumo na sua casa, mas só que a lâmpada ali fora, a sustentação dela é a mesma, não tem como ela gastar mais, que é a questão da energia. Exatamente. Muitos lugares constando asfaltado. E seguindo a questão do saneamento básico, nós tivemos agora uma fortuna gasta e mal aplicada na Baía de Guanabara. Vocês perceberam, a Baía de Guanabara era para ter sido feito lá toda a limpeza e não aconteceu. Se gastou muito. Claro que nós sabemos que o dinheiro foi para o ralo ou para a banheira, né, de alguns ou de muitos, tá? Foi parar na banheira ali. E o dinheiro não retornou. Não é na banheira, não, meu filho, é na tubulação. É na tubulação, na banheira, no ralo. Eu posso tentar retomar só um... Claro. O assunto Concer. Lógico. O pedágio se justifica porque a empresa concessionária é obrigada a manter em boas condições a sua estrada. Obrigada. Como isso não está acontecendo, o que nós temos que é imaginar logo um projeto de lei para proibir a cobrança do pedágio quando a estrada tiver Justamente. Excelente proposta. Não pode ser cobrado. Nem Pedro Rio. Meu amigo, nós temos que... lá para cima meu amigo, a estrada. Nós temos que pegar, 040, Flávio. Tá razoável lá para cima. Flávio, nós temos que pegar a jurisprudência de Xerém e atuarmos para a nossa cidade de Petrópolis. Tem que acabar com Xerém. É um absurdo. Enquanto no fim da obra. Melhorar, ou não melhorar
não construir a tal via nova, que a Concer alega que o Estado é responsável pelo financiamento e o Estado não está financiando. O Estado que eu digo é o governo federal. Sim. É que era responsável, e a Concer dá essa... Ok, não dá para reformar, que pena, então não vamos cobrar pedágio. Porque a subida é um horror. E está abandonado aquilo lá. Então, eu acho que é uma coisa muito simples. Não resolve o problema, mas pelo menos você não desembolsa o pedágio. E quem sobe e desce todo dia sabe que isso pesa. Pesa na passagem do ônibus, que está incluído lá. Enfim, pesa nos motoristas. Então, mais de 85%, Flávio, suspende imediatamente hoje, isso. do povo petropolitano fazendo esse trajeto e sem respeitabilidade. Você vê, nós perdemos aqui, né, o Frei Moser, como outros, né, foi tanto... dito porque o Frei Moser tinha um trabalho... personalidade, né? Uma personalidade. Mas agora, quantos outros proletariado, Flávio, perderam Daniel, né, e Alex, sobe e desce pagando uma fortuna para o retorno ser zero. Quer dizer, muita coisa aí tem que realmente ser pegando o gancho da questão também da energia, como o Prisco colocou, nós temos um projeto de trazer conhecimento de Israel, que é transformar o lixo em energia elétrica, vendendo ele mais barato para a sociedade, reduzindo a carga tributária, que você pega o lixo, transforma ele em energia, você dá solução ao lixo, reduz essa máfia que é a coleta de lixo em nossa cidade, em nosso estado, no nosso país, tá? Transforma ele em energia, construindo usinas que são de baixo consumo e dá solução também na questão da energia elétrica, que falta. E temos que usar as outras hidrelétricas, né, que não termoelétricas, que nos custa muito caro, que entramos na bandeira vermelha. Então, você consegue, com a reciclagem do lixo, transformando ele em energia, vender a energia mais barato para a sociedade, reduzindo a máfia, que vai ser muito difícil, nós temos que reduzir todos esses políticos corruptos que hoje estão lá, trazendo para a gente essas inovações. Campeões de votos, como dito aqui. Campeões de votos. Como conseguem ser eleitor, campeões de votos. A Concerta, né, você, eleitor, deu oportunidade a eles. Dê oportunidade a nós, que você vai ver a diferença, tenha certeza. Para embarcar um pouco nessa discussão sobre a questão da energia, né, eu acho que é fundamental isso que foi defendido aqui pelo Alex, a coisa de uma coleta seletiva, de um lixo reciclável e do aproveitamento do lixo para a geração de energia limpa e renovável, né, muito importante. E eu quero emendar isso com uma provocação, então, já para que o nosso ping-pong aqui continue evoluindo, sobre a questão do emprego, porque esse, já que é o momento do tema livre, Gilberto, acho que esse é um tema fundamental. É um tema que toda brasileira e todo brasileiro hoje se preocupa com centralidade, é a questão do emprego. Eu entendo que, associado ao tema do emprego, a educação, cultura, todo o investimento direto na população. Aliás, para retomar um exemplo de Medellín, é justamente o investimento em cultura e educação nas comunidades, né, que foi citado anteriormente, naquele tema da segurança pública, mas a questão do emprego. Na nossa cidade, a gente entende que Petrópolis ela tem uma vocação para algumas áreas de geração de emprego maiores, e que a gente precisa investir nessa vocação, como, por exemplo, o turismo, e o turismo em diversos segmentos, não apenas o turismo histórico, mas o ecoturismo, o turismo... Ela dá uma abrangência. Né? E também a retomada da industrialização em Petrópolis. A gente tem o projeto parado do Polo Industrial da Posse, né? E a reindustrialização, e foi prometido, portanto, Daniel, de Petrópolis, que gera mais arrecadação. Você me dá uma adenda no Polo Industrial da Posse? Só concluir o raciocínio, gente, e aí a gente... Né? Sim. Mas também o estímulo ao micro e pequeno empreendedorismo, que é uma maneira que a população tem, inclusive, de estar mais disponível, né, para as oportunidades de renda no nosso município, e também a economia criativa. E é sobre essa última que eu queria falar, a economia criativa. A gente tem um polo ali no Quitandinha, que é composto pelo LNCC, pelo Supercomputador, pela UF, né, e seus cursos de engenharia de produção que foram trazidos para lá. E a gente precisa tentar associar essa necessidade de Petrópolis por emprego ao que a gente tem de mais, né, mais potente, de vocação. Então, eu acho muito importante que a gente consiga estimular um debate na nossa cidade, que infelizmente passa léguas de distância da nossa prefeitura ou dos parlamentares eleitos por Petrópolis, deputados estaduais ou federais com representação na cidade, para que a gente consiga ter mais investimento em educação, em oportunidades de formação profissional e na geração de emprego nessas áreas, que são áreas que Petrópolis tem uma contribuição diferente para dar. Daniel, se você me permitir, dentro do seu raciocínio... Meus amigos, eu vou ter que encerrar, tá? Poxa, que pena. Se for uma conclusão rápida... Que pena. A moradia, você vê, lá na Mosela, nós temos aqui números de imóveis, de apartamento que está lá no Tosete, e até hoje não foi entregue.
Até hoje não foi entregue. Rivete, Caetitu. Justamente, Caetitu. Quer dizer, fica complicado, a população quer saber do órgão público até quando vai se padecer na espera de uma coisa que é de direito tácito. Olha, a conversa está muito boa. É sempre assim, né, Tem que Prisco? encerrar, né? Porque Que pena. nós Sempre somos assim. escravos do tempo, né? Sempre Mas assim. eu gostaria de deixar uma palhinha aqui no final. Falou-se aqui em emprego, falou-se... Justo. Eu procurei verticalizar determinados Bacana. temas apenas para focar o problema. Justo. Porque, se for verticalizar, nós vamos ver o seguinte: nos últimos 14 anos de governos federais, o que nós tivemos? Hoje, estima-se que o governo do PT, os governos do PT, eu não estou nem considerando os do PSDB, os governos do PT roubaram da nação, escancaradamente, 10 trilhões de reais. 10 trilhões de reais. É muita coisa. Dinheiro que foi para países de ditaduras socialistas e uma série de coisas. Eu nem quero tocar nesse assunto, mas a gente tem que refletir sobre isso. Verdade. Então, hoje, há um desafio para se mudar o rumo do país, uma nova administração, tem um novo grupo que está sendo formado, mais à direita, Desde que a população participe, né? e está aí, a população é que vai escolher, vai Justamente, definir. Se quiser que o país continue dentro do socialismo, não nós pode estamos, dizer que é não- um modelo que fracassou no Brasil, fracassou na Venezuela e fracassou no resto do mundo, e nós voltarmos a uma democracia mais aberta, a um regime mais liberal. Perfeito. Esse é o que eu estou colocando. Eu vejo aqui o jovem, que é do PCdoB, que põe com o ideal, com o coração, as teses dele muito bem postadas, até por sinal, mas dentro do socialismo o mundo não conseguiu sobreviver. Não, justamente. Não resolveu nada, todos os muros caíram. A gente torce muito, Gilberto, para que a democracia ela vença as soluções que estejam debatidas no país, mas que a democracia vença o ódio. Eu acho que o Brasil hoje está diante dessa polarização, né? Do respeito ao debate democrático, às muitas ideias que, somadas, podem nos levar a um novo projeto de país com democracia e contra o ódio. É por isso que a gente faz política e acredita E nas se eleições. construindo mais pontes, né? Porque os muros caíram, mas não Posso, construíram mais pontes. Gilberto? Meu tema de campanha, porque você não colocou a proposta, mas meu tema de campanha, na minha campanha, a minha discussão central é a necessidade imperiosa de fazer uma profunda reforma política nesse país. Tá? Nada vai resolver nesse país, nem Haddad, nem Bolsonaro, nem se for eleito Verdade. um Sem outro uma cidadão, reforma. vai resolver nada se o Congresso continuar como está. Sem dúvida. Então, nós não temos que ter 35 partidos, isso é um Verdade, absurdo. verdade. Você sabe Esse quanto... foi o tema da semana passada. né? Desculpe, verdade. mas eu perdi, era o tema que eu gostaria de ter visto, Verdade. eu tinha um compromisso, você me foi, convidou. verdade. Deixa eu te falar, você sabe quantos partidos políticos estão sendo criados nesse momento lá no TSE? Pedidos de criação? 70. Nós temos 35 hoje, são mais 70. Isso é um absurdo. Nós temos que reformar. Verdade. O país, para ir para frente, vai ter que fazer uma reforma política antes de qualquer coisa. Tudo Gente, o resto eu vou- é mimimi. Eu vou ter que encerrar, que vai entrar um programa. Sério mesmo? Encerrando aí? Que pena. Bom, meus amigos, Obrigado. eu agradeço a atenção de todos, agradeço aos convidados. Obrigado. Felicidades Obrigado. para vocês na Obrigado. campanha. Muito obrigado. E quero agradecer a todos os nossos telespectadores que tiveram a paciência de nos acompanhar até agora. E aqui, lembrando mais uma vez, nosso programa terá uma reprise do programa no domingo, a partir de 8h30 da manhã. Domingo, 8h30 horas da manhã. Eu fico por aqui, uma boa noite a todos e até a próxima semana com o terceiro debate entre os candidatos a deputado federal de Petrópolis. E bambu neles.